Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: Frente Parlamentar debate estímulo à atividade física nas escolas. A Assembleia homenageia 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Plenário do Povo, população opina sobre mudanças na Lei Maria da Penha. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 3 em cada 10 crianças estão acima do peso. A obesidade infantil, que está relacionada a vários problemas de saúde, pode ser prevenida com a prática de atividade física nas escolas. O tema foi um dos pontos debatidos pela Frente Parlamentar que trata do assunto na casa. A importância da atividade física nas escolas e os efeitos para o bem-estar de crianças e adolescentes foram temas da reunião da Frente Parlamentar da Educação Física. O professor Fabian Tadeu reforçou que praticar exercício desde novo ajuda na manutenção da saúde e também combate a obesidade infantil. A educação física escolar, especificamente, ela tem uma direção para aquilo que lhe dá sentido na escola. A educação física escolar como um fundamento para o desenvolvimento da saúde da criança, mas não somente a saúde física, mas saúde de uma maneira geral, uma maneira holística, considerando todos os aspectos que envolvem a saúde, inclusive aquilo que determina a Organização Mundial da Saúde, em que a saúde social, a saúde cognitiva, a saúde mental e nisso tudo com consequência a saúde fisiológica da criança. Então o profissional de educação física tem que começar a se reinventar com relação à educação física escolar e lidar com a obesidade e não ficar limitado apenas à escola na sua atividade, mas também pensar na obesidade na casa da criança, tentar fazer uma relação entre a escola e a casa e a família dessa criança e juntos tentar modificar esse quadro. Outro assunto abordado, as mudanças no currículo dos estudantes da área, tem como foco estimular a formação mais ampla. A resolução que já está posta, a 06 de 2018, ela vem agora trazendo um núcleo comum do processo de formação profissional, em que, em primeiro momento, todos se inscrevem, começam a cursar os mesmos conteúdos curriculares, independente se está fazendo bacharelado ou licenciatura, que na verdade o bacharelado lida com todas as atividades extra-escola, enquanto que a licenciatura cuida de todos os ambientes escolares e seus afazeres. Bom, a partir dessa nova resolução, as instituições superiores de ensino ela tem que se adequar com o seu currículo, oferecendo aos futuros profissionais um núcleo comum de disciplinas, que envolve características de abordagem filosóficas, sociais, antropológicas, na área das ciências, das ciências humanas de modo geral e das ciências biológicas, como anatomia, fisiologia, bioquímica, nutrição. E a partir de então, depois de determinado período, o futuro profissional vai escolher a área que ele mais vai se interessar, o que ele vai cursar, o lado da licenciatura, para trabalhar diretamente na escola, ou para o lado do bacharelado, em todos os ambientes que não é a escola. E isso, no meu modo de ver, traz agora para a realidade aquilo que já vinha sendo aplicado anteriormente em todas as instituições nesse país, seja ela pública ou seja ela privada. De certa forma, isso está agora normatizando o processo de formação profissional, que eu espero que daqui a algum tempo, que a gente só vai perceber o efeito dessa mudança, daqui a uns 5, 6 anos lá para frente, que quando esse profissional formado nesse novo currículo começar a atuar perante a sociedade. Também foi discutida a necessidade de ampliar a carga horária da educação física nas escolas estaduais. O presidente do colegiado, deputado Gandini, disse que pretende encaminhar uma proposta para a Secretaria de Estado da Educação. A ideia é chamar na próxima reunião da frente o secretário estadual de Educação para que ele possa receber e entender do porquê dessa proposta que vai ser apresentada pelos profissionais. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi a primeira denominação protestante fundada no país. A trajetória de 160 anos da Igreja foi homenageada pelo Legislativo Estadual. A Igreja Presbiteriana do Brasil chegou ao país em 1859, orientada pelos ideais da Reforma Protestante do século XVI.
O trabalho de evangelização e as ações sociais da denominação religiosa foram reconhecidos em sessão solene proposta pelo presidente da Casa, deputado Eric Musso. Se não fossem as instituições religiosas, e aí eu falo indistintamente, sejam elas evangélicas ou católicas, mas as instituições que têm um papel social fundamental para o equilíbrio de um convívio em sociedade. Seja no trabalho de recuperação de dependentes químicos, seja no trabalho de atendimento de muitas das vezes mulheres agredidas, seja de um acolhimento de um pastor, de um padre, tentando equiparar e equilibrar um ambiente de convívio familiar que ajuda, mas muitas das vezes não tem um reconhecimento devido do poder público. Por isso, nós, em um ato simbólico, por mais singelo que seja, queremos aqui parabenizar a Igreja Presbiteriana do Brasil pelos seus 160 anos. Membros da Igreja Presbiteriana do Brasil receberam certificados do Legislativo em reconhecimento por sua atuação. Um dos homenageados foi o presidente do Sínodo Central Espírito Santense, que falou da satisfação em receber a homenagem. Nós agradecemos a deferência, o carinho e a atenção do Legislativo Estadual para com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Certamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um compromisso de buscar a face de Deus em favor de todos os nossos líderes e, em particular, por aqueles que compõem a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Os presbiterianos falaram sobre as ações da igreja nas áreas social e educacional. Nós temos apresentado à nação, em especial o Estado, a palavra de Deus, que entendemos que é um meio de mudar o meio em que o homem está. E além da palavra, a Igreja Presbiteriana realiza trabalhos na área social. Dentre eles, nós trabalhamos na busca e na recuperação de pessoas que estão com alguma dependência química. Nós também temos um forte trabalho na área de educação, inclusive a faculdade, o Colégio Mackenzie, em São Paulo, em Brasília, pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, de onde ali nós formamos bons brasileiros, na intenção de que esses brasileiros possam, além de servir a Deus, abençoar também a nossa nação. E dos 78 municípios do nosso estado, nós, enquanto Igreja Presbiteriana, estamos inseridos em 75 municípios. Apenas 3 municípios do nosso estado e não tem a presença presbiteriana, mas dentro em breve isso vai acontecer, cremos nisso em nome de Jesus. Você confia no peso apontado nas etiquetas das embalagens dos produtos a granel previamente pesados? Projeto aprovado no plenário pretende dar mais garantia aos consumidores. Acompanhe agora esse e outros destaques das sessões desta semana com a repórter Karina Borgo. 5 projetos foram aprovados e 18 começaram a tramitar nos trabalhos em plenário durante a semana. Entre as aprovações, destaque para a iniciativa do deputado Enivaldo dos Anjos, que obriga supermercados, padarias e estabelecimentos similares a pesar produtos vendidos a granel na presença do cliente. As reclamações são antigas e permanentes, em face de que até nos produtos que vêm embalados de fábrica, ele vem com menos peso do que consta na embalagem. E agora os supermercados resolveram fatiar mercadorias e também fazer a mesma prática, que é de cobrar um valor de peso e o peso ser menor. Então nós estamos com a nossa lei viabilizando e fazendo com que o comerciante coloque disponível, sob pena de multa, balanças digitais, para que ele possa conferir o preço, que nada mais justo do que o próprio consumidor conferir, um direito que o consumidor tem, não tem que se reclamar disso, e o comerciante tem que não só falar que é honesto, ele tem que provar que ele é honesto, e a forma dele provar é pesando a mercadoria diante do cliente para provar que ele está vendendo aquilo que ele está realmente mostrando no peso e dando a condição de que ninguém seja lesado. Também passaram pelo crivo do plenário o projeto de lei do deputado Adilson Espíndola, que inclui no calendário oficial do Estado o Janeiro Branco, uma campanha de estímulo ao cuidado com a saúde mental e bem-estar. E a proposta da deputada Janete de Sá, que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Feminicídio.
estamos instituindo que a 4ª semana do mês de novembro, ela seja a semana para se discutir este enfrentamento, os problemas de violência e das mais diversas arbitrariedades que são desferidas e preconceito contra as mulheres, como forma da gente dar luz a esse tema, da gente ter não apenas em todos os dias, porque no meu entendimento tem que ser esse debate, ele tem que acontecer todos os dias nas nossas casas, nas escolas, mas nós temos um momento de concentração de energias e esforços que é essa semana para estar travando esse debate em todos os cantos do Espírito Santo, como uma forma de trabalhar com mais celeridade essa conscientização e essa nova educação que precisa acontecer na sociedade capixaba, porque é dessa maneira que nós entendemos que nós temos condição de vencer o machismo. E dos 18 projetos que começaram a tramitar, 3 são de iniciativa do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Um deles regulamenta a Constituição Estadual e trata da publicidade dos atos da administração pública direta e indireta. O que nós queremos? Que todo cidadão capixaba tenha acesso aos valores gastos com publicidade pelo governo. Nós vemos em alguns casos que, infelizmente, o governo tem gasto um valor excessivo com publicidade e deixando, por exemplo, de lado saúde, segurança, habitação, saneamento básico, que são prioridades da nossa população. O que nós queremos é que esses valores sejam claros. O cidadão capixaba tem direito de saber quanto foi gasto naquela propaganda e se aquela propaganda realmente é importante para a população. Por exemplo, se a propaganda for sobre uma campanha de vacinação, isso é relevante. Mas nós temos outros tipos de propaganda, por exemplo, sobre obras públicas que ainda não estão finalizadas e que ficam repetindo a todo momento na televisão, na internet, nos jornais. Esse tipo de gasto é um gasto desnecessário, é um dinheiro público que está sendo desperdiçado. Através desse projeto, nós queremos combater o desperdício de dinheiro público, evitar que o dinheiro continue sendo mal utilizado. Entrou em vigor este mês lei que obriga autor de violência doméstica e familiar a restituir o Estado e o Sistema Único de Saúde pelos gastos com atendimento às vítimas. Custos com equipamentos como tornozeleira eletrônica e botão do pânico também deverão ser ressarcidos. O plenário do Povo foi saber o que a população acha da medida. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma alteração na Lei Maria da Penha que obriga os indiciados por violência doméstica a pagarem aos serviços únicos de saúde pelos serviços prestados à vítima. Além disso, ele deve restituir os cofres públicos pelos gastos com os equipamentos de monitoramento dessa vítima. O dinheiro arrecadado nesses casos vai para um fundo de segurança no estado onde ocorrer a agressão. E você, o que acha disso? O plenário do Povo veio às ruas para ouvir o que a população pensa sobre esse assunto. Eu acho muito justo. As mulheres têm que ser bem tratadas, né? Afinal de contas. Então, respeito acima de tudo, né? Então, acho justo que se a pessoa agredir uma mulher, tem que pagar por isso. Talvez isso pare um pouco, o agressor coloque a mão na consciência antes, porque pesa no bolso, né? E quando pesa no bolso, talvez a pessoa pare e pense um pouco mais sobre isso. Foi muito importante a sanção desta lei, pois além das agressões físicas, tem aquelas psicológicas também, e eu gostaria muito que essa lei ficasse bem assim nítida para todos, ao conhecimento de todas as mulheres, e que as mulheres não tivessem medo também de denunciar o agressor, né, que isso ocorre muito. E não só arcar com custos na área da saúde, de agressão física, né, de ferimentos, essas coisas, mas também no psicológico, porque muitas mulheres hoje estão internadas em psiquiatria por serem vítimas de pressões psicológicas dos seus companheiros. Se fez alguém gastar, tem que pagar por isso. Ainda mais das nossas mulheres, tem que cuidar das nossas mulheres. Né? Mulher tem que ser cuidada com carinho. Além de ser uma coisa essencial para nós, mulheres em si, eu acho que nesse caso de violência, eu acho super justo o cara ter que pagar esse custo e tudo mais. No passado já fui agredida e já sei o que é passar por isso. Porque a pessoa fica... Quem passa por isso tem que fazer acompanhamento com o psicólogo, às vezes ele maltrata mesmo, machuca, agride. Então eu creio que ele tem sim que arcar com alguma coisa. Eu acho positivo, inclusive teria que ter uma lei mais severa. Eu acho que o agressor, a mulher, além de pagar a penalidade, ele deveria assumir uma pensão, ela independente se ele vai conviver com ela ou não pelo resto da vida.
Essas foram as notícias desta edição do Jornal Panorama. Fique sempre por dentro do que acontece na Assembleia Legislativa, acompanhando o portal e as mídias sociais da Casa. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.